Boa noite, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Deus abençoe a nossa segunda-feira que já está terminando, né? Deus abençoe a nossa semana. Deus, Espírito Santo, vá à nossa frente, né? Nestes dias, temos vivido, né? O cumprimento das profecias bíblicas, né? Dos últimos dias, né? E já nós vamos falar um pouco sobre isso. Como a palavra de Deus tem se cumprido nos mínimos detalhes, como sempre se cumpriu. Muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro escrito por homens, né? Na verdade é um livro escrito por homens, mas sem sombra de dúvidas é um livro escrito por homens inspirados por Deus. E a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, baseado nesse texto, né, nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre os últimos dias, né, o cumprimento das profecias, né, dos últimos dias, né, na terra, cumprimento das Escrituras. E como nós precisamos estar alerta cada dia mais, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Entrando aqui, meus irmãos, entrou aqui nosso irmão Alessandro. Pode ser, irmão Alessandro. A minha esposa também está comigo aqui, minha auxiliadora, Sorilane. Também eu vi entrando ali agora há pouco ali o Daniel, família do nosso querido irmão Diácono Antônio Mucinati, Diaconisa Sandra, Daniel, todo o pessoal. Já nós vamos orar. Já nós vamos para a palavra de Deus também. E eu sei que o Espírito Santo há de nos conduzir, falar conosco, para a gente poder aperfeiçoar o nosso conhecimento das coisas de Deus, né? Da palavra de Deus. Talvez muitos já conhecem, mas a palavra de Deus ela é encorajadora, ela renova as nossas forças, nos dá inteligência, capacidade, né, compreensão. E que o Espírito Santo possa me usar para passar a palavra de Deus aí de maneira satisfatória, né? Estou vendo entrar ali a irmã Simone Jordão. Pode ser a irmã Simone, esposa do nosso irmão Alessandro, família Jordão. Simone, Carol, irmão Alessandro, Vinícius, né? Entrou minha mãe também ali. Pastor Mames, Deus abençoe, seja bem-vindo. Tadeu, grande abraço, Tadeu. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Tamo junto aí, pessoal. Vamos para a live aí. O Espírito Santo há de colocar a sua palavra nos nossos lábios, a gente possa passar aí a compreensão do que é necessário para a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Quem já entrou, quiser compartilhar a live, dá um compartilhar aí, manda para alguém, convida alguém para assistir. Seja você um abençoador aí, em nome do Senhor Jesus. Oremos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus de poder e de glória, Deus todo-poderoso, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo mal, todo levante das trevas, tudo que não vem de Deus, ó Pai, que seja, Senhor, queimado na autoridade, no nome de Jesus. Pai, em cada lar que entrar essa live, em cada casa que entrar essa live, no estado de São Paulo, fora dele,
todos os lugares, ó Pai, que essa live entrar, cidades, ó Pai, lares, que essa live entrar, ó Pai, todo mal, ó Pai, nós repreendemos, que saia na autoridade, no nome do Senhor Jesus, seja quebrado todo o poder das trevas, maléfico, diabólico, tudo que não vem de Deus, seja desfeito, Deus, na autoridade, no nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada, forjada das trevas, contrária, tem poder na nossa vida. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, todo levante, ó Pai, no corpo, na alma, na mente, no espírito, todas as áreas da nossa vida, todo levante das trevas, Senhor, eu repreendo agora, todo mal agora, saia e não volte mais, na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, que estão assistindo essa live, com paz, alegria no Espírito Santo, guia, direção de Deus, mal nenhum lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, que o Senhor dará ordens aos seus anjos a respeito deles, para livrar, para guardar de todo mal saia, seja desfeito, na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através dessa live, ó Deus, dá-nos revelação da palavra, entendimento da palavra, revelação do que é necessário, ó Pai, para a vida, Pai, para as nossas vidas. Coloca na minha boca, Senhor, poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa falar somente, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu fale, em nome de Jesus. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, que a Sua bondade e misericórdia estejam, ó Pai, nos sigam todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Tudo que vai ser feito, está sendo feito, possa ser para a glória do Teu nome, que é sobre o Teu nome, no nome de Jesus. Quem quer isso diz amém e amém. Ó, nós estamos aqui na nossa live fé todas as segundas-feiras. Alessandra Nira, paz, Senhor. Alessandra, Deus abençoe, seja bem-vinda. Diácono Luiz Barucci, grande abraço, Luiz, tamo junto aí. Meus irmãos em Cristo estão entrando aí, né? E nós vamos agora para a palavra de Deus, uma palavra muito, muito importante, que eu creio que vai elucidar a vida de muita gente. E seja você um evangelista, um pregador da palavra de Deus, né? E compartilhe essa live aí, abençoe a vida de alguém, seja você um abençoador aí da vida de alguém aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Ó, uma perguntar não ofende. Estamos nos dias de perguntas na live, né? Fiz um tema, uma pergunta semana passada, né? Você tem o hábito de buscar a Deus, né? Foi segunda passada. E hoje nós temos uma outra pergunta. E nós vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui essa noite. E é o seguinte: estamos vivendo os últimos dias? Uma perguntar não ofende. Estamos vivendo os últimos dias? Quem acha que nós estamos vivendo os últimos dias, escreve aí, manda aí, escreve aí. Pastor, sim, eu creio que sim. Não, eu acho que não, né? Escreve aí, escreva a sua opinião. Estamos vivendo os últimos dias daquilo que tem sido predito na palavra de Deus? Nós vamos pegar aqui desde o início vários sinais, né, para respaldar o que nós vamos falar. A irmã Simone falou que sim, estamos vivendo os últimos dias. Sim, a resposta é sim. E nós vamos provar na Bíblia que sim. Vamos pegar os detalhes. A Alessandra Nira também disse sim, a minha esposa também falou que sim. Estamos vivendo uma preparação para os últimos dias. Sim, uma preparação. Para ser mais exato, né, irmão Alessandro? Uma preparação, estamos vivendo uma preparação para os últimos dias. Está sendo preparado o ambiente para a chegada do anticristo aí, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso aí, tá bom? Vai ser mesmo. Mateus, vamos começar com Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 diz assim: mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Ninguém sabe o dia,
Não dá para saber se os tempos estão chegando pelos sinais. Mas ninguém pode falar assim, Jesus vai voltar dia 20 de julho de tal ano. Ninguém pode falar isso. Ninguém sabe essa data. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. O dia específico, o ano, o mês, a data, a hora, isso ninguém sabe, né? Ninguém que habita entre nós aqui sabe. Ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá. Nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, somente o Pai. Boa noite, Cristiane. Paz, Senhor, Deus abençoe. Um abraço pro Marco por mim aí, saudação aí pro Marco. Grande abraço aí para vocês. Os anjos do céu, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Somente aqui Jesus é Deus, pessoal. Aqui Jesus estava como homem. Jesus, o verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós. Aqui ele estava como homem. Ana Cláudia, Alain Eucado, meus amigos lá de Américo de Campos, grande abraço para vocês, gente, tamo junto. Paz, Senhor Jesus. Aqui Jesus estava como homem, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Jesus se fez, a Bíblia fala, mesmo sendo Deus, Jesus, nós estamos falando de Jesus, não usurpou o ser igual a Deus, mas tomando a forma de um servo e vindo em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus, ele abdicou, ele abriu mão de usar as suas prerrogativas de Deus na terra. Os sinais que Jesus fazia na terra é porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Como diz Isaías 61, profetizando acerca do Cristo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, pobres, quebrantados de coração, liberdade aos cativos, das trevas, liberdade das trevas, tirando os prisioneiros das. Quis pausar a internet aí, né, gente? Concluiu, quis pausar, mas voltou. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Tá transmitindo aí, Leme? Normal? Então vamos. Vamos orar, Cristiano. Vamos orar. No final vamos orar. Vou apresentar aí a vida do Marco em oração. Deus há de abençoar e restaurar sua saúde em nome de Jesus. Nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Então Jesus, como homem, Jesus, quando ele veio na terra, ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus. Ele não usou as suas prerrogativas de Deus. Se ele tivesse usado, ele poderia. Obrigado, irmão Alessandro, Deus abençoe. Se ele tivesse usado, com certeza ele poderia dizer a data da vinda do Filho do Homem. Aqui ele falou como homem. Então, mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. É pecado casar? Tem explicado que eu não li esse texto aqui na live, eu já preguei sobre isso aqui na live uns tempos atrás. É pecado se casar? Não, não é pecado. É pecado comer e beber? Não, mas é pecado só se interessar nessas coisas. É pecado só se interessar na comida, na veste, no teto, no casamento, no dia a dia da casa. É pecado? Sim. Se você abandonar as coisas de Deus, se você não buscar a Deus, se você não se preocupar em pregar a palavra de Deus, se você não pensar no reino de Deus e na sua justiça, a Bíblia fala que se buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas.
Então não é pecado casar, não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado ter um teto, não é pecado trabalhar para ter uma vida boa. Não, tudo isso é muito bom. Agora, desde que, como eu lido com isso, em que posição Jesus está na minha vida? A presença de Deus está em que posição da minha vida? Segundo, terceiro, quarto, quinto. Se der eu faço, se der eu vou, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou consagrar, se der eu vou pregar o Evangelho, se der, qual lugar, em que lugar está na nossa vida, né? As coisas de Deus. Então olha só, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer. É igual hoje, ninguém acredita que Jesus está voltando. Muitos não acreditam, não é ninguém acredita, muitos não acreditam. Eu não acredito nessas palavras de pastor, é ladrão, pastor é isso, é aquilo. E aí a Bíblia fala assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. E é escândalo tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, né? E já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio veio. O dilúvio realmente veio e os levou a todos. E assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando. Vigiar vem primeiro do que orar. Vigiar é estar alerta, estar atento. Estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Vigia. Eu vou pôr minha vida em ordem amanhã. Semana que vem eu ponho minha vida em ordem. É só um vício. Semana que vem eu arrumo, eu paro. Não, é só uma fornicação, um sexo fora do casamento. Amanhã eu paro, uma hora eu paro. Não, é só um deslize, uma hora eu paro. Ricardo Martins, Paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. É só um pequeno erro, uma hora eu paro. Mas às vezes essa hora pode ser tarde demais, porque dia e hora não sabeis em que virá o Filho do Homem. Às vezes deixar para amanhã é um perigo. Eu tenho visto tanta gente deixar para amanhã. É só um vício do cigarro, é só um viciozinho do álcool, é só um viciozinho disso, daquilo, é só uma jogatina. Eu não jogo sempre não, é só toda semana. É só um viciozinho da pornografia, é só um isso, só um aquilo. É pequena coisa, é quase nada. Cuidado. Dia e hora não sabeis em que virá o Filho do Homem. E ele pode voltar como um todo para buscar a igreja, e ele pode voltar para buscar cada um de nós a qualquer momento. Então nós precisamos estar alertas. Pastor, você está pregando que eu vou morrer? Não estou pregando que ninguém vai morrer, filho. Eu estou pregando que nós precisamos estar alerta, vigiar, estar alerta. A Bíblia fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar, estar alerta, ficar com a antena ligada, né? Lá em Efésios 6:10 fala da armadura, né, de Deus. Eu vou tentar resumir, apesar que aqui, sem pressa. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. É tempo de revestir da armadura de Deus, revestir daquilo que é do céu, daquilo que é espiritual. Que mais a respeito dos últimos dias? A Bíblia fala que nos últimos dias se levantarão falsos profetas. Mateus 24:4, Jesus lhe disse: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Tinha uma seita na Colômbia uns anos atrás. Então foi um exemplo mais conhecido, mas é um exemplo mais conhecido que é o líder de uma seita da Colômbia que chamava-se Crescendo em Graça. E o líder dessa seita, ele se dizia, faleceu, ele morreu já, ele se dizia o Jesus Cristo homem. Se pesquisar na internet você vai achar o que eu estou falando. Ele se dizia o Jesus Cristo homem, e ele dizia que todo pecado que nós cometemos, ele fica no campo da carne, do corpo. Então com o corpo você pode fazer o que você quiser, porque o que vai para o céu é a alma. Olha que palavrinha bonita, que até é agradável para quem gosta, né? Que vai para o céu é a alma. Então eu tenho que cuidar da alma. Com o corpo volta para o pó. Parece até uma verdade, mas é uma mentira. O corpo volta ao pó. Volta. Então se o corpo volta ao pó, o meu corpo aqui, eu posso prostituir, eu posso viver uma vida desregrada de qualquer ordem, homossexual, de qualquer coisa, adultério, fornicação, vícios, todo tipo de erro, porque afinal de contas o pó volta, eu uso o corpo é pó, o pó volta para a terra. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e quem destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Então não confere com a Escritura, é mentira. E está escrito, Jesus disse: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. 24:11 de Mateus: aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos todo tipo de aberração teológica. Amanhece para falar tudo, é muita coisa. É muita. Tem coisas horrendas, absurdas, sendo feitas em nome de Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com as coisas de Deus. Não é bíblico, não soma. Virão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Falso profeta, está falando o nome de Deus, mas não é de Deus. Está usando o nome de Deus, mas não é de Deus. A Bíblia fala assim que ai daquele que diz: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, está inventando. Está falando: eu tenho pensamento de paz e não de mal. Entenda, não é pecado, é versículo falar isso. Mas muitas vezes a pregação que Deus está mandando falar não é essa. Às vezes a pregação que Deus está mandando falar é: vigia, ora. A pregação que Deus está mandando falar é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entra no seu quarto, fecha a porta e busca Deus. A pregação que o Espírito Santo está mandando dizer é essa. Mas eles querem trocar e falar aquilo que agrada. Não precisa nem ser uma invenção muito terrível teológica. É só não pregar o que Deus manda. É só deixar de pregar o que Deus manda pregar em nome de agradar alguém. Já está falso profeta. Deus mandou pregar. Estamos vivendo nos últimos dias. Se preparar a alma, preparar a vida espiritual para nós vivermos, debaixo de um mundo que está caótico, e entender os sinais dos tempos. Então, quando Deus manda pregar, Deus manda pregar.
Olha lá, aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Que mais? Guerras, Mateus 24:6. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. Olha só, faz tempo que está tendo guerra. A questão aqui desse assunto é que os sinais eu preciso entender eles como um todo. Teve muitas guerras depois que Jesus falou isso aqui. Muitas e muitas guerras depois que Jesus falou isso aqui. Mas hoje há um conjunto de sinais acontecendo: guerra, rumores de guerra, sinais da natureza, falso profeta, multiplicação da ciência, eu vou falar já sobre isso, esfriamento do amor, e assim afora vai. Então vamos lá. Guerras, rumores de guerra, é um princípio das dores, é um caminho. Só que o pacote da apocalíptico não se fecha só nisso. Que mais? Mateus 24:7. Fomes, pestes e sinais da natureza. Olha só: as nações dos reinos da terra se levantarão uns contra os outros, e haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros, é o caminho. Olha só, terremoto sempre existiu. Sim, pastor, sempre existiu. Sinais da natureza sempre existiu. Agora, o pulsar, Jesus falou que seria como esse momento seria como uma mulher em trabalho de parto, ou que vai aumentando as contrações até que chegue o momento do nascimento da criança. Então, assim, o que acontece com os sinais é que esses sinais que Jesus predisse, eles vão aumentando a pulsação, conforme o tempo passa, ela aumenta. Os sinais aumentam, a frequência dos sinais aumenta. Por exemplo, se você pegasse os fenômenos da natureza 10 anos atrás, era uma coisa. A frequência de sinais da natureza agora é outra, filho. No Brasil, o Brasil era um país tranquilo, era um país que não tinha praticamente sinais da natureza. Você via nos outros países. Nós aqui a gente só de ouvir falar uns anos atrás. Hoje, o ano passado teve uma inundação no Rio Grande do Sul aí que não foi brincadeira. Seca num lugar, inundação no outro, demora para chover, chuva extrema em outros lugares, ventos e tempestades destruindo cidades inteiras. No Brasil, isso era um fenômeno comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil era algo raro. Hoje, os sinais estão se apurando cada vez mais. Lucas 21:25. E quanto mais o tempo passa, a pulsação vai aumentando. Lucas 21:25, diz assim: então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia e apavoradas com o barulho terrível dos mares. Essa pulsação vai aumentar até chegar no seu ápice. O sol, sinais do sol. Olha Apocalipse 16. Meu filho, a Bíblia é escrita por homens, escrito por homens, inspirado por Deus, né? Olha só como é que cumpre. Olha como que cumpre o que está escrito. Olha como a Bíblia é a verdade. Apocalipse 16:9. Olha só. Então o quarto anjo derramou a taça dele sobre o sol, e fez o sol queimar as pessoas com fogo, e elas foram queimadas por esse sopro de calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que enviou as pragas. No entanto, elas não mudaram sua mente, nem sua atitude, para dar glória a Ele. O sol abrasará o homem, a terra está aquecendo cada dia mais. Só os fenômenos naturais vêm do aquecimento.
aquece, a geleira derrete, as águas aumentam o nível. Quanto mais aquece, seca em alguns lugares, chove demais em outros, tempestades em outros, e haja lombo para aguentar o sol. Daqui uns dias o pedreiro vai ter que trabalhar à noite e dormir de dia com ar-condicionado. Está chegando um ponto que as pessoas não vão aguentar trabalhar no sol durante o dia, que o sol abrasa o homem. Mas olha o que a Bíblia diz: eles não mudaram sua mente, elas não mudaram sua mente nem sua atitude para dar glória a Ele. Nem o sol abrasando, nem vindo vento, nem vindo tempestade, nem mudando o curso do que está acontecendo, nem rio secando, nem tendo alarmes de falta de água, nem nada. Eles não mudam a maneira de viver. Eles não reconhecem que precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Quanto mais aumenta as aflições, mais o pecado aumenta, mais a dureza do coração aumenta. Infelizmente. É triste falar isso, mas é o que está acontecendo. O comportamento do ser humano. Cada dia que eu ligo o noticiário alguma coisa, eu fico mais assustado com o que eu vejo. Infelizmente, a maldade chegando no nível mais extremo que se pode pensar. Olha só. Você é profeta do caos, tem que falar coisa boa, pastor. Eu não sou profeta do caos, não, irmão. Eu só estou falando o que o mundo está vivendo. E como eu estou alertando aqui hoje, quem não aceitou Jesus ainda como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, que aceite. Quem não está levando a sério a vida espiritual, que passe a levar. Porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus volta. Os sinais estão aí. Daniel 12:4. Daniel 12:4, olha isso aqui. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia, deixe-a selada, para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos. Olha lá. Quando haverá grande busca de conhecimento por todo o mundo. A tradução revista e corrigida fala assim: os últimos dias os homens correrão de uma parte para outra. Nunca se correu tanto no mundo, na terra dos viventes, como se corre hoje. Eu vou para lá, eu vou para cá e tal. Semana passada eu tive fazendo uma viagem a trabalho, né? E eu falei, olha só isso, como que o mundo não para, chovendo assim na rodovia, chuva que Deus mandava, à noite, 7 horas da noite mais ou menos, nas cidades aqui de interior, né, que não era para ser tão movimentada, trânsito, gente, o povo não para de dia, não para de noite, eles não param, é avião, é navio, é carro, é moto, é bicicleta, não para. E o Daniel falou: nos últimos dias os homens correrão de uma parte para outra, e a ciência, aí vem a chave, e a ciência se multiplicará. Multiplicar é rápido. 4 mais 4 é 8, 8 mais 8, 16. Agora multiplicação é rápido. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, 232. 232 vezes 232, você já perdeu a conta, de cabeça já não está fazendo. É rápido, multiplicação é rápido. Até 50 anos atrás, filho, 60 anos atrás, meu pai e minha mãe, meu pai está com 72 anos de idade, vai fazer agora 73, minha mãe com 70 vai fazer esse ano, 70 anos vai fazer esse ano. Eles contam a vida deles na infância, raramente viam ou andavam num carro, né? Quando era criança era pouco, né? Era tudo escasso, né? Não tinha nada. Você pega de 60 anos para cá,
60, 70 anos para cá, a ciência explodiu. De 20 anos para cá, então, meu Deus do céu. Eu me lembro, faz 21 anos que eu estou morando aqui em Bálsamo, né? 21 anos que eu moro aqui. Cheguei aqui em 2004, faz 21 anos. A internet era de escada, né? Aquela que ficava girando lá, por telefone, etc. Era complicado, né? Eu sou representante comercial, fora o pastorado, e quantas e quantas vezes, quando eu mudei para cá por muito tempo, né, celular era caro, para ligar, as ligações eram caras, né? Tinha um aparelho, mas a ligação era cara. Então eu ligava do orelhão, eu pegava a bicicleta, o carro, ia lá no correio para comprar cartão, para ir no orelhão para ligar para cliente. Hoje você liga, você conversa do outro lado do planeta com o telefone na mão. Se eu quiser falar com a Alemanha agora, no Japão, no WhatsApp, você fala. Olha só isso. Explodiu a ciência em 20 anos, tá? Sendo robotizado e tanta coisa, tantas funções. É o carro que estaciona sozinho, é elétrico, isso e aquilo. Você nem conhece todas as tecnologias que existem, são tantas. A Bíblia, mais uma vez, falando a verdade, a ciência se multiplicará. E a ciência, parece que na velocidade que a ciência multiplica, o amor esfria. Olha que fala em 2 Timóteo 3, sobre os últimos dias. Sobre os últimos dias, olha só. 2 Timóteo 3. Parece que isso aqui nunca foi tão real como é hoje. Nunca foi tão real como é hoje. Pessoas, amigos íntimos, pessoas próximas, infelizmente vendo o outro morrer e não faz nada, abandonando, deixando para trás, todo tipo de maldade. Olha, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratos e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, serão traidoras dos seus amigos. Outro dia uma pessoa abandonou um amigo na mata, foi fazer uma caminhada lá no monte, lá no Paraná, o amigo não conhecia o local, não tinha conhecimento do lugar, fraco fisicamente, e a amiga dele que estava com ele foi embora, traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser mais amantes do prazer do que amar a Deus. Olha que palavra. As pessoas, eu vi um vídeo ontem, por causa de uma discussão, parece que comercial, segundo o que consta, uma contenda em São Paulo, em Barueri lá, uma contenda entre 3 profissionais da medicina, médicos. 3 médicos tiveram um problema lá, uma discussão. Um deles veio, pegou uma arma no carro ali e matou os outros 2 a queima-roupa. Um médico não teria que ser uma pessoa que se coloca no lugar do próximo, que matou colegas de profissão a queima-roupa sem a menor. Mas tranquilo, vai lá, pegou o revólver, pá. E infelizmente
Aí você olha para o texto, o que o texto está falando? É o comportamento, sinais do comportamento do ser humano. Mateus 24, 12, 13, vamos lá que vamos finalmente. Mateus 24, 12, 13, olha o que diz: e o pecado aumentará por toda parte, e esfriará o amor de muitos. Meu irmão, minha irmã, não deixe o amor de Deus esfriar no seu coração. Não deixe o amor ao próximo, o amor a Deus se esfriar no seu coração. O pecado aumentará por toda parte, esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Continua firme, meu irmão, minha irmã. Você já aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador? Se já, glória a Deus pela sua vida. Persevere na doutrina bíblica. Não aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador? Aceite. Aceite a Jesus como seu Salvador. Ele é o único, suficiente, exclusivo Salvador. Não tem religião que vai salvar, não é padre, não é pastor, não é placa de igreja. Quem salva é Jesus. Aquele que confessar os pecados diante dos homens, eu confessarei ele naquele dia diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você já é crente? Já aceitou Jesus como seu Salvador? Olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque os sinais vão ampliar. 10 anos atrás a ciência estava como? E como ela está hoje? Daniel não falou que a ciência ia se multiplicar? Quanto que ela se multiplicou nos últimos 10 anos? Como era o nível de falsos profetas 10 anos atrás, 20 anos atrás? Como está hoje? Cada dia mais falso profeta. Como está fome, pestes e sinais na natureza 10 anos atrás? E como que está hoje? Fome, pestes e sinais na natureza. O Brasil era um país que não via problema nenhum nos sinais na natureza. Hoje está, olha como está. Esfriamento do amor. Nunca se viu a maldade num nível tão mal, tão grande, tão terrível como está hoje. É quase insuportável você ver os jornais, devido ao aumento, ou seja, a pulsação está aumentando. Os sinais estão aqui, os sinais são esses. Sinais são esses. Só que vão aumentar até que chegue o momento de Jesus dar o basta. Os sinais vão ampliar. Aí se eu pegar a ampliação disso, você pega lá em 2 Pedro. Ó, 2 Pedro 3,10: o dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver? Nós devemos viver? Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra. Depois disso, tudo onde habita a justiça. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar. Façam de tudo para viver sem pecar. E ande em paz com todo mundo
inculpáveis, a fim de que Ele se agrade de vocês quando voltar. E lembre-se, porque Ele está esperando, Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. Pronto. Ele está dando tempo para que a gente anuncie a mensagem de salvação aos outros. Nós estamos anunciando novos céus e nova terra. Amém? Faça de tudo para viver uma vida digna do Evangelho. Tá bom? Oremos. Vamos orar. Eu quero orar pelo Marco. Marco é um amigo nosso de longa data, né? Está se recuperando de uma cirurgia, de 2 cirurgias na verdade. Quero orar por todos os meus irmãos também que estão assistindo a live, para aqueles que vão assistir depois, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Tamo junto. Grande abraço. A Bíblia fala, ore comigo agora, né? Se você puder. 2 concordarem na terra acerca de alguma coisa, será ligado no céu. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor. Um alerta do Senhor para a nossa vida. Teu Pai, perdoa, Senhor, nossas falhas por atos, palavras, consciente e inconsciente. Lava-nos, limpa-nos com teu sangue. Guia-nos pelas veredas da justiça, do amor do seu nome. Que a tua bondade e misericórdia nos sigam todo dia da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Pai, eu te peço, Senhor, pela vida, Senhor, do Marco. Oh Deus, eu creio que o Senhor já fez um milagre na vida dele. Que ele tenha boa recuperação dessa cirurgia, que ele possa se recuperar plenamente, rapidamente. Em nome de Jesus, repreendo, Senhor, todo mal sobre a sua vida, todo levante contra a sua vida, todo levante das trevas contra a sua vida. Eu repreendo, Senhor, que saia na autoridade do nome de Jesus. Que ele possa, Senhor, receber no seu coração, na sua vida, Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, o teu favor misericordioso, a tua bênção, Deus, na vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, todos eles, Pai. Livra-os, ó Pai, do homem mau e fraudulento, do perverso. O teu Espírito Santo vá à frente deles, Pai, livrando, Senhor, guardando de todo mal, em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a cabeça deles. Unge a cabeça deles com óleo, faz o cálice deles transbordar. Abençoa, Senhor, a vida deles. Guarda-os de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Toda arma forjada contrária das trevas malignas, maléfica, diabólica, saia na autoridade do nome de Jesus. Que haja, Senhor, paz, saúde, alegria. Que o Senhor possa guiá-los, guardá-los. Que o Espírito Santo, ó Pai, o Espírito da verdade, possa estar na nossa vida, Senhor, físico, material e espiritual. Dá a eles uma semana de bênção, de paz, de vitória, livre de todo mal. E, ó Pai, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentando dores, possa estar na vida deles, física, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Seja você um ganhador de almas, né? Você pode mudar a vida de alguém, tá bom? Tamo junto. Grande abraço para todo mundo aí, em nome de Jesus.